Professor, eu também quero aportar uma outra questão do Nicolas, nessa questão que você vai nadar de braçada também, nessa questão que eu vou aportar. Eu pensava que agitação e propaganda, agitprop, chamado agitprop, era privilégio da esquerda, que vinha conosco desde os tempos de 1917, 1922. A direita está usando muito bem o agitprop. A direita está usando muito bem, apropriou-se da agitação e propaganda. O que o Nicolas faz é agitação. Ele pega uma mentira, joga e espalha. E todo o país passa a discutir, a falar da live dele, do meme dele. Eles vivem de mentiras, de agitação, agitando as águas. Né? Eu não sei se nós temos na história, no tempo de Plínio Salgado, no integralismo, no tempo do Eurico Dutra, se a direita da UDN, do Carlos Lacerda, tinha também agitação e propaganda. O Carlos Lacerda era um agitador, né? O governador Carlos Lacerda. Também tinha a mesma agitação e propaganda. O Amaral Neto, a Sandra Cavalcante, o Carlos Lacerda. Toda essa raça fazia agitação e propaganda. Mas a esquerda não está sabendo usar agitação e propaganda. Não está sabendo contrapor com a mesma malícia, com a mesma virulência com que a extrema-direita está usando agitação e propaganda. E o governo não se pronuncia, não vem se defender, não vem colocar as coisas. Isso me cheira muito. Eu sou pela frente ampla, é um assunto que eu quero discutir com você ainda mais à frente aqui nesta live. Acho que é recomendável a nossa frente com a direita, com o centro-direita, na defesa da democracia contra o fascismo. Mas a sensação que me dá é que um governo social-democrata não consegue ir além dos próprios pés, não consegue ir além das pernas, porque as pernas não avançam, não sai do lugar, não fala, não comunica, não dialoga. Está pensado mais na governabilidade do que na luta, do que na transformação da sociedade. Eu não sei como isso se dá, mas eu fico muito triste de ver que a gente é jogado aos leões, porque a gente não tem. Nós não temos uma liderança que se espalha, como dizia Gramsci, Antônio Gramsci, para os capitães, para os comandantes intermediários, que passassem para as bases. Por exemplo, nós fazemos esta live aqui, sexta-feira, 3.000 pessoas, durante a semana, 1 milhão de visualizações no mês, no meu canal. Eu não recebo nenhuma orientação, nenhuma comunicação do PT, dos das lideranças, do Lula, do que quer que seja, para a gente defender e saber qual é o foco ou para onde nós vamos. Não há liderança de massa, não há liderança popular, não há orientação. É acéfalo, é um vai da valsa e tudo me parece que é feito nos acordos lá em cima, palacianos, dos quais a gente não tem acesso e não sabe para onde vai. Se eu estiver sendo injusto, me condene, mas ser injusto às vezes faz parte da nossa indignação. É isso que eu queria aportar. Agitação e propaganda, professor, como é que o senhor vê isso também? Não, isso é muito importante, bem-vindo. 2 comentários, então. Deixa eu começar pelo final, depois eu venho agitação e propaganda. Eu acho que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores um fenômeno que nós precisamos entender. E, sobretudo, o próprio partido precisa. Mas o partido tem quadros notáveis que certamente entendem isso. É que o Partido dos Trabalhadores só é possível em 1980 porque, antes do partido existir, havia toda uma movimentação da sociedade. O Partido dos Trabalhadores não seria o que ele foi e é, ou seja, o maior partido de esquerda do Ocidente nas últimas 3 décadas. Não é pouca coisa, bem-vindo. Não é pouca coisa. Ele não teria sido isto sem comunidades eclesiais de base, sem sindicatos, sem universidade, sem artistas como você, que foram rigorosamente fundamentais. Bem-vindo. Nós, como Brizola, a nossa trajetória vem de longe, não é isso? Bem-vindo. 1989. Eu fico arrepiado ainda hoje. Talvez eu não volte a ver algo tão bonito quanto agora. Eu fiquei arrepiado, tá vendo? É literal. Eu talvez não volte a ver algo tão bonito no Brasil quanto a campanha do segundo turno do hoje presidente Lula em 1989, em que todos cantavam emocionados, sem medo de ser feliz. Lula lá, brilha uma estrela. E esse Lula lá fazia algo impossível, bem-vindo. Unia o princípio da poesia brasileira com o princípio de uma esperança de uma nação. Minha terra tem palmeiras onde o canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Lula lá.
era uma promessa de uma nação que nunca tivemos. Essa campanha não teria sido possível sem vocês, artistas. Era uma campanha que empolgou o Brasil, porque, sobretudo, era uma campanha de artistas. O partido chega ao poder em 2002. De maneira correta, eu não critico o Partido dos Trabalhadores por isso. Dada a característica do presidencialismo brasileiro, com 30 partidos, se você não se torna um partido de alianças, você não consegue governar, você não consegue realizar uma única ação importante. Então, o PT aprendeu a ser um partido de alianças. Isso é muito importante. Se não tivesse aprendido, não teria, em 6 eleições presidenciais, vencido em 5. Não existe nenhum partido de esquerda no Ocidente com um histórico similar. Agora, o Partido dos Trabalhadores tendeu a desequilibrar a balança. Ele precisa ser um partido de alianças, mas ele não pode deixar de ser o que o tornou um partido presidenciável, que é um partido de massas. E o PT deixou de ser um partido de massas, bem-vindo, como ele era na década de 80. Você se recorda, bem-vindo, as campanhas eleitorais dos anos 80 e 90? A militância do PT virava campanhas na última semana. Todos iam para as ruas eram cobertas. Não eram cobertas pelo ódio da extrema-direita. Não se xingava ninguém. As ruas eram literalmente povoadas por pessoas utópicas, com amor, com fraternidade, com um projeto de mundo diferente. Não era isso, bem-vindo? Era isso. Isso se perdeu. Eu vi o vídeo, até Gal Costa cantando em 89, até Gal Costa, Gal que nunca participou de manifestações, cantando sem medo de ser feliz. É isso. Então, ser um partido de alianças não podemos criticar. Tem que ser. Mas não pode, em nenhuma circunstância, deixar de ser um partido de massas. Se o PT resgatar essa dimensão, eu tenho enorme esperança de que em 2026 Lula é reeleito. E só entre nós, agora que o Pedro e o Gustavo e o Lucas não estão aqui, bem-vindo só entre nós dois. Em 2030, votaremos no Flávio Dino, mas não contemos para ninguém. Em 2030, exatamente. 2030. Mas não contemos para ninguém. Mas em 2030 a nossa pauta é extensa, com a sua Dino. presença, a nossa pauta é extensa. Eu tenho muitas questões, peço muita luz a você, em muitos setores, mas vou deixar o Lula... Posso voltar à questão do que você mencionou primeiro, do Agitprop? Da Agitprop, da agitação e propaganda. Rapidamente. Vou ser rápido, prometo que eu vou ser rápido, porque o professor tem um defeito. Não, fique à vontade, porque você é uma luz para nós. Tem uma coisa muito importante aqui, bem-vindo, que nós precisamos compreender. Eu demorei muito tempo a entender. No primeiro livro que eu escrevi sobre essa questão, eu simplesmente não tinha ideia do que eu falarei agora. É o seguinte. A extrema-direita, as pessoas dizem assim, a esquerda não consegue ter discurso para falar com o povo. Eu digo, ainda bem, porque quem tem que ter discurso é Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal vende curso sobre como vender curso. Bem-vindo, para vender curso sobre como vender curso, você tem que ser um gênio da comunicação. A esquerda não tem que ter comunicação, a esquerda tem que ter conteúdo para comunicar, é diferente, é outra coisa. Agora, qual é o segredo? Que Gustavo, demorei muito a entender isso, demorei mesmo. Porque eu ficava escutando... nos meus momentos de masoquismo cotidiano, eu assisto o programa 4x4 com Ana Paula Henkel. Olha que maravilha, é uma coisa extraordinária. Eu assisto o canal do Alan dos Santos. Pedro, nossa, o que o espaço público brasileiro me deve é impagável. O senhor maratonou toda Brasil Paralelo. O senhor merece um Oscar. Ou seja, bem-vindo. É uma autoflagelação constante. O meu lugar no céu está garantido. Então, eu demorei a compreender uma coisa, que é o seguinte. Como é que você explica que o militante da extrema-direita, eles fazem militância 24 horas por dia, 7 dias por semana? É um modo de vida. Não é um discurso, é um modo de vida discursivo. É outra história. Mas como é que você entende isso, Pedro? É o seguinte. É que a extrema-direita representa, de um lado, a tentativa de colonização do espaço público pela economia da atenção das redes sociais, Nicolas Ferreira. De outro lado, bem-vindo, a extrema-direita significa a monetização de todas as esferas da vida. O MEI. Bem-vindo, eles monetizam tudo. O Bolsonaro na UTI faz live para vender capacete.
É uma coisa que não ocorreria a nenhum humorista essa ideia. Nenhum humorista mais ousado imaginaria uma pessoa numa UTI abrir uma live para vender capacete. O Bolsonaro fez. O Nicolas Ferreira ele tem um curso na internet que é como tornar-se um político sem recursos, ou seja, utilizando as redes sociais. Se você compra o curso dele, você tem uma opção, Gustavo. Você pode se tornar um membro VIP, Gold, Diamond, como você desejar. Se você se tornar um membro VIP do canal dele, do curso, ele promete, olha o que ele promete, acesso aos bastidores do meu mandato no Legislativo. Bem-vindo, ele monetiza o mandato. Que devia ser uma coisa pública, aberto, fiscalizado pelos seus eleitores. É ilegal. Então, quando o Nicolas Ferreira faz esse... Por que o Nicolas Ferreira, por que a extrema-direita o tempo todo cria fatos falsos? Porque tem um triplo M. É mentir para manipular e manipular para monetizar. Agora, bem-vindo, a extrema-direita está mentindo, manipulando e monetizando um público consumidor, porque para eles, os 58 milhões de votos que o Bolsonaro recebeu no dia 30 de outubro de 2022 não são eleitores, são clientes de um produto de nicho, a radicalização ideológica. A radicalização ideológica virou para eles um produto de nicho. Gustavo, eles ganham dinheiro mentindo e sendo radicais. Não é uma questão ideológica, bem-vindo, como era para nós da esquerda. Quando nós fazíamos agitação da esquerda, era uma questão ideológica, era uma questão utópica, era para mudar o mundo. Eles fazem o mesmo para colocar dinheiro no bolso, dinheiro na mão. Eles fazem o mesmo para destruir o mundo, professor. É isso. E para ganhar dinheiro com isso. Isso. Não é inacreditável. Estou abestalhado com o seu raciocínio. Estou abestalhado com a sua lucidez. Também. Total sentido. São 58 milhões de consumidores, 58 milhões de clientes deles. É isso. É isso. Por que então é assim, gente. Eles têm que ir lá... Olha, o Pablo Marçal em 3 palavras. Vamos seguir a lição do Lenin. O Pablo Marçal em 3 palavras. Lacre, like, lucro. Acabou. Sim. Ele tem que lacrar realmente para eu obter tiro meu chapéu para o professor João César. Ele obtém visibilidade para lucrar. É isto. Se nós não compreendermos que é esse o movimento da extrema-direita em todo o mundo, nós vamos perder.